Olá, sejam todos bem-vindos. O meu nome é Valderez, eu faço parte da comunidade espírita Caminheiros do Amor, situada na Avenida Arnaldo Magnicaro, 1370, no bairro de Campo Grande, São Paulo, capital. Estamos aqui na tarefa da divulgação da doutrina espírita. E antes de darmos início aos nossos estudos, às nossas reflexões, vamos fazendo a nossa prece de abertura. Elevamos o nosso pensamento a Deus, o nosso Pai da vida, que nos oferece todos os dias a oportunidade do recomeço, da busca constante do nosso aprimoramento, da nossa reforma íntima, da nossa transformação moral. Ele é Pai amoroso, é Pai de misericórdia, que sempre caminha conosco à medida que nós nos conectamos e criamos os vínculos de amor para com Ele. Agradecemos também Jesus, o nosso irmão maior, rogando a Ele que caminhe ao nosso lado, adentrando no nosso lar através do Evangelho no lar, que Ele possa sempre estar conosco e que nós possamos sempre seguir o Teu Evangelho de luz, para que tenhamos sempre respostas mais assertivas da nossa conduta para o conosco e com o nosso próximo que caminha ao nosso lado. É através do exemplo de Jesus e do teu modelo de humildade, de amor e caridade, que vamos despertando qual é o melhor proceder. Agradecemos também ao Espírito Protetor que caminha ao nosso lado, nos auxiliando, nos intuindo, nos fazendo refletir no que é certo, no que é errado. Agradecemos essa falange de benfeitores, que estão sempre conosco também e com a nossa família. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E vamos aqui no nosso estudo, na nossa reflexão do Livro dos Espíritos. Estamos no capítulo número 9, que está nos esclarecendo sobre a intervenção dos espíritos no mundo corporal. E nesse tópico de hoje, que está falando sobre os itens que fala do poder oculto, dos talismãs e dos feiticeiros. Nós temos três questões que vai falar sobre essa qualificação dos feiticeiros que nós entendemos. Né, essas fábulas místicas que foram criadas no passado, de pessoas que tinham ali certos dons, certos poderes, né, como se era falado na época, mas que hoje a doutrina nos trouxe esclarecimento. Então vamos ver o que Kardec está questionando para os espíritos, né, para os benfeitores, e quais são os esclarecimentos que temos. Porque à luz da doutrina dos espíritos, né, tivemos contato com essa lucidez, com a razão, e tiramos do sobrenatural, né, trouxemos para os fenômenos naturais essas questões, né, que foi criado assim, muitas lendas, muitas fábulas sobre coisas que aconteciam, que a gente tinha como sobrenatural e maravilhoso, e hoje nós temos a condição de enxergar como um fenômeno natural. Então vamos entender. Na questão 555, Kardec pergunta: que sentido se deve dar à qualificação de feiticeiro? E eles respondem:
Aqueles a quem chamais de feiticeiros são pessoas, quando de boa fé, dotada de certas faculdades, como a força magnética ou a segunda vista. Então, como eles fazem coisas que não compreendeis, vos acreditais dotadas de uma força sobrenatural. Vossos sábios, frequentemente, não passam por feiticeiro aos olhos de pessoas ignorantes? E aqui continua, numa explicação de Kardec, essa resposta. O espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma multidão de fenômenos, sobre os quais a ignorância bordou uma infinidade de fábulas, onde os fatos são exagerados pela imaginação. O conhecimento claro dessas duas ciências, que por assim dizer são apenas uma, mostrando a realidade das coisas e a sua verdadeira causa, é o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, porque mostra o que é possível e o que é impossível, o que está nas leis naturais e o que é uma crença ridícula. Então aqui, muito lúcido, esse posicionamento e a resposta, dos benfeitores. Então, que o melhor preservativo, quando a gente começa a viajar na maionese, começa a ir para o sobrenatural, para as coisas místicas e supersticiosas, é refletir sobre os fenômenos naturais, sobre a ciência. Então, a doutrina trouxe, através do conhecimento, junto com a ciência, que essas coisas nada mais são do que fenômenos naturais, que mostra a realidade numa forma bem simples, que hoje nós temos essa condição de entender. Então, aquilo que se entende lá no passado, lá atrás, como feiticeiro, nada mais são do que os médiuns, dotados com essa força magnética. E a dupla vista que aqui se fala é com essa condição de ter a vidência, de poder visualizar ao mesmo tempo o mundo material e visualizar também o mundo espiritual ou coisas que estão acontecendo aqui mesmo a certa distância. Então, através da doutrina, vieram os esclarecimentos que algumas pessoas têm mais ou menos capacidades, maior ou menor, dessa força magnética, que é uma força mental que pode ser usada. E quando usada, muitas pessoas podem achar que isso é uma coisa sobrenatural, e não é. É uma capacidade do espírito, que pode ser usada tanto por um lado positivo ou negativo, e as pessoas, quando têm essas capacidades, se a pessoa for ignorante ou ela cair numa credulidade descabida, ela pode ver, ter essa percepção de que aquela pessoa é um bruxo, é um feiticeiro, é uma pessoa com superpoderes, vamos dizer assim. Então, esses que são médios, eles com essa condição da dupla vista, por exemplo, ele pode ver as coisas acontecendo, duas coisas ao mesmo tempo, que são os mais conhecidos com essa capacidade da vidência, que nada mais é do que uma faculdade mediúnica. Então, essas faculdades mediúnicas lá no passado, quem tinha essas faculdades mediúnicas lá atrás, na Idade Média, eram vistos como feiticeiros, como bruxos, como bruxas. E eles foram muitos, a maioria deles, queimados na fogueira, porque essa ignorância teceu muitas fábulas a respeito disso.
né? Mas o aspecto científico da doutrina nos trouxe, né, o esclarecimento sobre esses fenômenos. Então, hoje nós já temos uma fé raciocinada, né? Nós não tomamos mais isso como maravilhoso, mas sim como um fenômeno natural. A mediunidade é um fenômeno natural. Alguns têm mais essa capacidade, outros não. E na próxima pergunta, Kardec questiona: certas pessoas verdadeiramente têm o dom de curar pelo simples toque? E eles respondem: a força magnética pode ir até aí, quando secundada pela pureza de sentimentos e um ardente desejo de fazer o bem, porque então os bons espíritos ajudam. Mas é preciso desconfiar da maneira pela qual são contadas por pessoas muito crédulas ou muito entusiasmadas, sempre dispostas a ver o maravilhoso nas coisas mais simples e mais naturais. É preciso desconfiar-se também das narrações interesseiras da parte de pessoas que exploram a credulidade em seu proveito. Então, aqui estamos falando, né, está sendo perguntado se algumas pessoas têm o dom de curar pelo simples toque. E eles respondem que sim, que há essa condição pela força magnética. Mas eles também nos trazem a compreensão de que isso não é natural, né, que todos nós temos uma força magnética, que é uma força mental. Essa força mental, quando ela é imbuída, né, de uma pureza de sentimentos e um ardente desejo de fazer o bem, né, sim, pode haver a cura. Se isso também for de merecimento da pessoa que estiver recebendo, né? Então vamos entender. Por exemplo, né, nós entendemos e já temos contato com os passes. E o que são os passes? Os passes é essa transmissão dos fluidos, que nós todos temos condição de doar os nossos fluidos, né, sejam eles positivos ou negativos. E quando nós estamos doando esses fluidos, nós estamos objetivando curar a pessoa. Alguns têm mais condições e mais doação fluídica, então ele tem uma força maior magnética. Outras pessoas têm menos. E o que fazem esses fluidos, né? Por exemplo, do passista. Ele tem a condição, né, de muitas vezes curar células doentes, trocando essas células por células sadias. Isso depende muito, né, da condição dos fluidos magnéticos dessa pessoa que está doando. Então, aquele que está doando ali no passe, ele pode ter muito essa condição, que nós chamamos muitas vezes, né, de médiums de cura. É aqueles que têm uma condição de doação muito maior desses fluidos, auxiliados por esses benfeitores, né, de promover a renovação abundante dessa célula doente por células sadias. Tudo isso acontece com a permissão de Deus, né, o mérito de cada um. Por isso que nós vemos muitas vezes que tem pessoas que obtêm curas e outras não. Aquelas que não obtêm as curas, vamos dizer assim, o seu problema de saúde, é porque ali tem uma condição de um aprendizado dentro daquela questão. Elas podem não receber a cura total, mas elas recebem ali uma carga energética que vão fazendo ela se fortalecer, ela ter uma qualidade de vida melhor, ela se recompõe um equilíbrio espiritual.
Então, quando muitas vezes a pessoa fala, eu não obtive cura, isso é muito relativo, porque os passes que ela está recebendo, todo aquele desejo que está sendo derramado sobre ela, também tem um poder renovador para que ela tenha uma qualidade de vida melhor, para que ela, através desse contato, né, com os passes, ela também comece a se conectar com o Evangelho, que ela consiga fazer uma reforma íntima, uma transformação moral e olhar a vida com outros olhos. E também a compreensão, muitas vezes, a resignação de que aquela dificuldade momentânea que o corpo físico dela passa é para que ela possa evoluir em alguma questão que o espírito precisa. Muitas dores que nos chegam, muitas doenças, é para expurgar da nossa questão espiritual dificuldades e deformidades que ainda trazemos e que não compreendemos. É por isso que muitas vezes a gente não deve se queixar das curas que nós não obtemos, porque muitas vezes tem pessoas que vai na casa espírita em busca de uma cura. E o que ela vai encontrar lá, muitas vezes, é uma transformação moral, uma reforma íntima que vai auxiliar ela a transitar naquela dificuldade que ela se encontra. Então, aí está o grande milagre, né? Muitas vezes as pessoas esperam um milagre de uma cura, mas às vezes o milagre está na transformação moral do que aquele indivíduo vai buscar e vai promover na sua vida nesse contato com esse alimento espiritual. Então, que nós não tomemos assim conclusões precipitadas quando as coisas não saem do jeito que nós imaginamos e que nós esperamos. Porque Deus, ele tem mecanismos maravilhosos para o nosso progresso espiritual. E vamos para a última questão, que é a questão das bênçãos e maldições. Então, Kardec pergunta na questão 557. A bênção e a maldição podem atrair o bem e o mal sobre aqueles que são o seu objeto? E eles respondem: Deus não escuta uma maldição injusta, e aquele que a pronuncia é culpado aos seus olhos. Como temos os dois gênios opostos, o bem e o mal, ela pode ter uma influência momentânea, mesmo sobre a matéria, mas essa influência não ocorre senão pela vontade de Deus e como acréscimo de prova para aquele que dela é objeto. De resto, o mais frequentemente, se maldizem os maus e se bendizem os bons. A bênção e a maldição não podem jamais desviar a providência do caminho da justiça. Ela não atinge o maldito se ele não é mau, e a sua proteção não cobre senão aquele que merece. Então aqui ainda continuamos sempre observando a mão de Deus sobre nossas vidas. Então, cada um segundo as suas obras. As bênçãos e as maldições só poderão chegar a alguém se assim tiver que ser, se Deus permitir. As bênçãos recebe aqueles que merecem e as maldições igualmente. Deus não permitiria que uma maldição chegasse a um inocente e que uma bênção não chegasse a um culpado. Então aqui, novamente, a compreensão de nós não mistificarmos, de nós não levarmos para o sobrenatural, que as coisas ruins chegam na gente, assim, de bate-pronto, sem um propósito. Então, como falamos, cada um segundo as suas obras. Caminhemos no bem, no amor, na caridade,
para que as bênçãos cheguem até nós. Mas para que isso aconteça, nós temos que ter um papel muito definido na nossa vida, que é o papel de caminharmos no bem, no amor, na caridade. Então, cada um segundo as suas obras. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.